O Bitcoin acumula uma alta de 69% somente no ano de 2023. O que está acontecendo com o principal criptoativo do mercado e quais são os possíveis motivos dessa alta tão robusta em tão pouco tempo? E mais, essa semana estamos diante da super quarta-feira, onde teremos decisão na taxa de juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e isso ditará o rumo da economia nos próximos meses. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondesan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje nós vamos atualizar um pouco da tese sobre o Bitcoin e o porquê desse motivo, dessa alta tão robusta no ano de 2023. O Bitcoin já acumula uma alta de quase 70% e ganhando de praticamente todos os outros ativos do mercado. Mas antes eu quero convidar você que está começando agora, que acabou de nos seguir, a clicar aqui no link de gostei, se inscreve no canal também se você está gostando do Palavra do Investidor no atual formato no qual a gente está fazendo. Todas as segundas-feiras eu venho aqui e trago para vocês já de uma maneira resumida, tirando todos aqueles burburinhos de mercado que de fato impactam os seus investimentos. Mas vamos lá, pessoal, eu quero trazer para vocês primeiramente o que vai acontecer durante essa semana aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Estamos diante de uma das semanas mais principais do mês de março, quem dirá do ano, porque teremos a super quarta-feira, onde teremos decisão na taxa de juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mas não é qualquer decisão na taxa de juros, mas sim o que os banqueiros centrais vão se posicionar, vão falar a respeito do futuro da economia. Afinal, estamos diante de diversos acontecimentos, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, que vão ditar o rumo da economia. Começando lá pelos Estados Unidos, depois eu trago aqui para o Brasil e depois a gente vai falar sobre o Bitcoin, então fica comigo até o final para você entender, porque tudo está correlacionado. Começando pelos Estados Unidos, né? Toda semana eu trago aqui para vocês realmente como que estão as expectativas para a próxima reunião do Banco Central Americano, que será agora na quarta-feira, e isso foi muito volátil. Se você olhar nos outros palavras do investidor, semana a semana a gente vem mostrando esse gráfico e a incerteza e a dúvida em relação a qual será o aumento na taxa de juros dos Estados Unidos na próxima reunião e nas próximas reuniões de 2023 vem oscilando de maneira muito significativa. Hoje, enquanto eu gravo esse palavra, a gente está aqui com quase 70% de chance de um aumento de 0,25 na taxa de juros básica dos Estados Unidos, o que levaria a taxa de juros de 4,75 para 5. Mas cabe lembrar que já na semana passada tivemos momentos onde a manutenção na taxa de juros, ou seja, nenhum aumento mais na taxa de juros, chegou a mais de 60%, 70%, como também algumas semanas atrás, antes dessa crise bancária, estava sendo precificado um aumento não de 0,25%, mas de 0,5%, dado que a inflação continua cedendo, mas de certa forma o núcleo da inflação continua muito forte ainda, e é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, a inflação americana ela vem sim cedendo ao longo do ano de 2022 e 2023, mas ele continua em níveis muito altos, né? Então, se você olhar aqui, a gente está aqui plotado no gráfico tanto a inflação normal, né, a inflação de todos os itens, como o core da inflação, que exclui alimentos e também combustíveis, que são os itens mais voláteis. Então a gente chama isso de core inflation, ou core da inflação, e hoje está em 5,5, ou seja, a inflação americana ainda está muito alta, em 5,5, enquanto a inflação normal está em 6%, ou seja, muito alto. O Brasil mesmo está com menos inflação do que os Estados Unidos, está praticamente igual. Então, o Banco Central está numa dúvida muito grande, porque nas últimas semanas tivemos vários acontecimentos. O Palavra do Investidor da semana passada foi a respeito da crise bancária. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui em cima, onde a gente mostrou para vocês tudo que está acontecendo com diversos bancos americanos e essas situações elas vêm acontecendo tanto pelo fato do aumento na taxa de juros dos Estados Unidos, então isso acaba forçando algumas empresas que são mal geridas, né? Então a gente tem que partir do princípio que esses casos que estão acontecendo são sim por fato do aumento na taxa de juros, mas são fatos isolados devidos à má gestão do patrimônio do banco, ou seja, esse descasamento entre ativos e passivos do banco faz com que ele fique ilíquido ou até insolvente e
aconteça o que acontece, essa quebra de confiança no banco e essa corrida bancária fazendo com que o banco ou seja resgatado, igual foi pelo Banco Central Americano, ou ele quebre em menos de 48 horas, como foi o Banco de Silicon Valley na semana passada. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que o Banco Central Americano está fazendo algumas forças antagônicas para socorrer os bancos, porque o que acontece? Como que um Banco Central Americano, no caso, o que ele tem que fazer para socorrer um banco que está próximo da bancarrota? Ele precisa injetar liquidez, ele precisa deixar ali dinheiro em reserva, né, do banco para que a confiança no banco volte e ele não tenha que sofrer essa corrida bancária. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que o Banco Central Americano, desde o ano passado, começou um processo de quantitative tightening, né, ou apertamento monetário, que é retirar dólares do mercado através da compra de ativos dos próprios bancos. Isso vem ao longo do ano passado, tivemos uma redução de quase 600 bilhões de dólares do balanço do Banco Central. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, esse é o balanço, né, o total de ativos do Banco Central dos últimos 20 anos. E se vocês verem, é uma crescente absurda. Então, o Banco Central Americano, desde 2008, da crise do subprime, a gente viu realmente ele sair de $1 trilhão para ali no meados da crise passar para mais de $2 trilhões, mas de lá para cá a gente viu o balanço do Fed crescendo. Isso é ativos de outras empresas, isso é treasuries americanas, isso é participação em outras companhias. Isso fez com que o balanço do Fed, antes da pandemia, chegasse ali a $4 trilhões. Isso é dólares injetado na economia através de liquidez. Quando chegou a pandemia, a gente viu esse número saltar de 4 para 7 em questões de meses, 2 ou 3 meses, e depois continuou através daqueles cheques que estavam sendo enviados para os americanos e outras coisas, outros estímulos monetários. O balanço do Fed chegou a $9 trilhões em meados de 2022. E de lá para cá ele começou um apertamento monetário, ou seja, retirar esses dólares do mercado para conter a inflação, porque quanto menos dólares circulando na economia, teoricamente, menos dinheiro para você consumir, com menos dinheiro para você consumir ou gastar, a inflação tende a ceder. O que aconteceu nas últimas 3 semanas acaba ajudando, por um lado, o Banco Central Americano, porque se você começa com uma quebradeira de bancos, você antecipa uma crise que está por vir, mas com essa injeção de liquidez que o Banco Central Americano está fazendo, dá uma olhada no que aconteceu com o balanço nas últimas 3 semanas, e agora eu vou dar um zoom aqui para vocês. Vínhamos ali numa queda, né? Então o Banco Central retirando dólares do mercado, mas ali, agora em março a gente saiu de 8,3 trilhões de dólares e veio para 8,6 trilhões de dólares em questões de 2 semanas. Ou seja, foi um aumento de quase 300 bilhões de dólares que tivemos de injeção na economia para conter essa crise bancária. Cabe salientar que não necessariamente esse dinheiro injetado na economia de volta vai gerar inflação, porque, por enquanto, é um dinheiro que está em reservas bancárias, então isso não está circulando na economia. Mas cabe ficar de olho que isso pode realmente, em algum momento, começar a contaminar a economia e isso fazer com que a inflação volte. Então, essas forças antagônicas que o Banco Central está tendo que fazer, ele está encurralado, porque se ele aumenta muito a taxa de juros, mais bancos podem quebrar, e outras empresas inclusive, fazendo com que cause uma recessão muito forte. Se ele não aumenta mais a taxa de juros, ele não consegue conter a inflação, que continua persistente. Então, se vocês olharem aqui no gráfico, o que aconteceu na semana passada e nas outras 2 semanas com as taxas de juros futuras dos Estados Unidos, isso daqui parece um gráfico de criptomoedas, né? Mas não, é os juros futuros dos Estados Unidos. Se você olhar, toda a curva está com uma volatilidade muito forte. Tivemos dias ali em 9 de março com quedas de 4%, 6%, até 13% em uma taxa de juros de 2 anos nos Estados Unidos. Essa queda é um dos motivos da alta forte do Bitcoin e até de alguns ativos de risco do mercado financeiro, porque a gente sabe que quanto menor a taxa de juros futura, né, trazendo a valor presente, a gente sabe que isso é um fluxo de caixa descontado, as empresas tendem a subir, e principalmente a Nasdaq, que está se beneficiando desse movimento. Se você pegar todas as outras curvas, até de 10 anos, tivemos quedas significativas dentro dessas taxas de juros, né? E se você olhar o S&P e a Nasdaq, eles
praticamente não reagiram tanto quanto poderia ter reagido com essa queda nas taxas de juros futuras. Mas por que aconteceu isso? Um dos motivos é esse temor de que, de fato, essas quebras de bancos podem continuar, podem acelerar e o Banco Central não vai conseguir conter tanta essa quebra dos bancos, né? Então, isso é algo que está sendo monitorado. Esse S&P 500, ele vem, né, como eu vinha mostrando para vocês, em um canal de baixa, ele rompeu, voltou a testar esse canal e hoje, né, inclusive, está aqui numa leve alta, até acelerou a alta agora no final do dia para quase 1%, enquanto a Nasdaq está praticamente no 0 a 0. Mas, de qualquer forma, está sim mostrando um sinal de recuperação, como se tivesse feito uma onda 1, corrigiu aqui, está começando, né, corrigiu numa onda 2 e está começando uma onda 3. Mas ainda é muito incipiente o mercado, não dá para saber o que vai acontecer, por isso que a decisão da taxa de juros é muito importante, não só a decisão, a gente já sabe que pode ser ali 0,25 de fato, mas o que o Jerome Powell vai falar a respeito de toda essa quebradeira dos bancos, como que ele está posicionando e qual é a estratégia que o Banco Central americano vai fazer para sanar todas essas questões que estão surgindo com essa crise bancária. Mostrando aqui um pouco dos bancos, só para vocês verem como que foi, né, a quebradeira nos últimos meses, né, trazendo aqui para vocês. Então, começando pelo Credit Suisse, que nesse final de semana foi comprado pelo UBS, então o principal concorrente do Credit Suisse acabou comprando ele. E olha que loucura, o Credit Suisse fechou a sexta-feira valendo quase 8 bilhões de dólares, né, valendo R$2 a ação, 2 dólares a ação, e abriu hoje valendo apenas 1, ou seja, uma queda de 52% até o momento, porque no final de semana ele foi adquirido por menos de 4 bilhões de dólares, ou seja, metade dos 8 bilhões que ele valia na sexta-feira. Ou seja, o mercado está basicamente corrigindo, né, e acertando o preço do Credit Suisse que ele foi vendido. Então, hoje o Credit Suisse já é do UBS, né? Olhando também o Silicon Valley, como eu disse para vocês, já basicamente foi a zero e parou de ser negociado. E agora, né, o próximo que está na lista, vamos dizer assim, de uma possível quebradeira é o First Republic Bank. Ele que vem caindo também, ele que é um banco do mesmo setor ali de bancos regionais do Silicon Valley, e ele também é muito alavancado, tem um descasamento entre passivos e ativos, e só hoje ele vem caindo mais 33%. Então o mercado está acompanhando de fato o que pode acontecer com o First Republic Bank, porque isso pode impactar mais ainda o mercado de bancos nos Estados Unidos e a confiança. A gente sabe que banco é um negócio de confiança. Se acabar a confiança, acabou o sistema bancário. Outras empresas como Goldman Sachs ou Bank of America ou Citigroup, que são os big players do mercado, eles vêm subindo porque de fato, depois de uma queda forte, toda essa migração de dinheiro que está saindo dos bancos regionais estão indo para eles, né? Então isso acaba de fato ajudando esses bancos a sobreviverem no curto prazo, né? E isso, por que eu dei esse overview até um pouco grande sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos? Porque isso impacta o mercado brasileiro e também o mercado de criptoativos. A gente vai chegar lá nos criptoativos. Antes eu quero mostrar aqui para vocês como que estão as expectativas para quarta-feira aqui no Brasil, porque também teremos decisão na taxa de juros aqui no Brasil. É um consenso, basicamente, né? Mais de 90%. De que será mantida a taxa de juros em 13,75, mas mais do que manter a taxa de juros, a gente quer saber o que o Banco Central do Brasil vai falar na sua ata, né, a respeito do futuro dessa trajetória dos juros aqui no Brasil, porque a gente já concorda que o juros está muito alto, será apresentado essa semana um novo arcabouço fiscal, e isso ditará o rumo da Selic e das decisões do Banco Central nas próximas reuniões, né? Mas hoje, é lógico, a gente sabe que vai manter a taxa de juros, mas a gente também sabe que precisa de um posicionamento do Banco Central a respeito do futuro da taxa de juros, mas também dessa apresentação do arcabouço fiscal que está sendo definido essa semana. Inclusive, poderemos ter novidade a respeito disso, porque já está na mão, inclusive, do presidente Lula, um escopo desse arcabouço fiscal e pode ser publicado, anunciado, inclusive essa semana. A gente vê no Brasil que a taxa de juros, né, futuras, por exemplo, a DI 24, a gente pode ir prolongando a curva 25, 26, todos eles vêm uma queda significativa desde o início do ano, né, saindo ali de quase 14% para 12,19%. Isso já dá um alívio
nas ações brasileiras, né? Mas aí vem a pergunta, se toda a curva praticamente está caindo ou está praticamente flat aqui, as mais longas, por que a Bolsa vem sofrendo tanto no ano? A gente pode ver aqui, Ibovespa hoje está caindo mais de 1% e já cai 8% no ano. Índices small caps também já cai mais de 6, 7% no ano. O que está acontecendo com a Bolsa Brasileira, dado que a taxa de juros futuras, né, os DI futuros estão caindo, e por que não está refletindo nos ativos? Aí eu falo que é por causa realmente do que está acontecendo nos Estados Unidos. Essa incerteza em relação ao que está acontecendo lá pode realmente trazer essa incerteza e contaminar a Bolsa Brasileira. Então a Bolsa Brasileira ela não é uma ilha e ela não está simplesmente ligada aos acontecimentos internos, mas também aos acontecimentos externos. Então a gente vê que nesse momento os ventos que vêm lá de fora estão impactando negativamente a nossa bolsa aqui. Mas cabe salientar que a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer na quarta-feira para ter mais claridade do que vai acontecer no futuro próximo aqui da Bolsa Brasileira. Olhando para o gráfico da Bolsa Brasileira, a gente pode ver que ela acentuou as quedas, né? Na semana passada e nas outras semanas eu trouxe análise aqui para vocês desse Fibonacci projetado, né? Para quem entende um pouco de análise técnica vai entender, esse é um Fibonacci macro onde a gente tenta prever os próximos meses de movimento da Bolsa Brasileira, e ele veio aqui buscar, né, o 100% em meados de fevereiro, desculpa, 61%, agora buscou 100%, rompeu na sexta-feira e agora está vindo buscar os 161%, que é 99 mil pontos aqui basicamente. Se ele não segurar nessa região, ele vem buscar possivelmente os 96 mil pontos aqui, que é a região de 200% de Fibonacci. Inclusive estamos com uma operação aberta no Indy, né, pegando boa parte desse movimento de queda no índice Bovespa, mas como ele perdeu esse fundo, provavelmente ele virá buscar essa região dos 96 mil pontos. Claro que isso pode mudar, baseado-se em cada um desses fatores que eu disse para vocês. O que vai acontecer nos Estados Unidos, o que pode acontecer aqui com o arcabouço fiscal e como que será o posicionamento do Banco Central na reunião de quarta-feira. O dólar, né, o dólar já está numa região mais lateral, né, o dólar que vem aqui numa região bem lateralizada já há um bom tempo, ele acabou subindo bem aqui, fez uma onda 1, a gente pode falar, né? E aqui ele lateralizou numa onda 2 e agora ele pode estar buscando aqui uma onda 3. Ele ficou nessa resistência aqui, ele bateu e voltou, mas a gente tem aqui o canal, né? Um canal de baixa bem feito dele. Ele pode vir buscar aqui tanto esse topo do canal como a média de 200. Então o dólar ainda é uma incógnita, mas no curto prazo a gente acredita que ele venha fazer esse movimento aqui, testando o topo do canal e essa média de 200 novamente. E agora trazendo para o Bitcoin, já encerrando o nosso vídeo, eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo com o Bitcoin, que já subiu somente no ano 2023 69% até o momento que eu estou gravando. Na última sexta-feira subiu mais de 10%, ou no sábado, se eu não me engano. Mas o que está acontecendo com o Bitcoin? Quais são os motivos dessa alta tão forte, dado esse cenário tão nebuloso que nós estamos tendo tanto nos Estados Unidos, Europa e aqui no Brasil também. Então, trazendo para vocês um dos motivos que eu disse para vocês lá no início, o Bitcoin ele está sendo beneficiado pelo fator queda de juros americano. Então, como eu disse para vocês, o juros americano de longo prazo está caindo, dado toda essa incerteza com essa recessão do setor bancário. Isso pode antecipar uma possível recessão nos Estados Unidos, e aí não será necessário mais um aumento na taxa de juros, dado que a recessão já chegou. Então talvez esse nível de juros já está adequado para causar a recessão necessária para trazer a inflação para a meta. Então podem notar que no momento em que os juros futuros, né, no dia 8 de março, começou uma queda mais significativa, que foi quando teve o primeiro estouro de um dos bancos americanos, a gente viu o Bitcoin disparando de maneira muito forte. Então, no ano, o Bitcoin ele já acumula quase 69% de valorização, né, enquanto a gente tem essa queda forte aqui dos juros americanos. Olhando por um outro dado, que é o ouro também, então a gente tem aí duas filosofias de pensamento de investidores de longo prazo em Bitcoin. O primeiro é que ele é um ativo de risco e ele sofre com as alterações das curvas de juros futuras, e o outro é que o Bitcoin ele é uma reserva de valor, e dado como reserva de valor, ele tem uma função
parecida com a do ouro. Então a gente pode ver, dadas as proporções, né? Claro, o ouro ele é muito menos volátil por ser um negócio, por ser um ativo que é negociado já há séculos, né? E ele é muito estável, mas a gente pode ver que a correlação entre Bitcoin e ouro, ela acaba sendo, de novo, né? Dado essa característica do ouro e o Bitcoin ainda é muito volátil, mas eles andaram juntos, né? Então a gente viu o ouro caindo até meados ali de outubro, novembro, e a gente viu o Bitcoin também numa queda. O ouro voltou a subir, o Bitcoin também voltou a subir. E se você olhar aqui desse ponto em diante, que foi quando as curvas de juros futuras acabou caindo bastante, o ouro disparou, porque existe um fator no ouro que é muito importante. O ouro ele é parecido com um título do Treasury americano de 2 ou 5 ou 10 anos. Só que no momento em que os Treasuries sobem, a gente chama isso de carrego, né? O carrego acaba não compensando, dado que é mais seguro você investir em treasuries de longo prazo do que no próprio ouro. Então, quando os juros nos Estados Unidos sobe, a atratividade do ouro diminui. Ao contrário, quando os títulos de longo prazo dos Estados Unidos caem, o ouro tende a se beneficiar desse movimento. Então, nesse exato momento, a gente viu o ouro subiu bastante no ano de 2022 e o Bitcoin também acompanhou essa alta bem forte. Então, esses dois motivos pode ser caracterizado, né, como um dos motivos da alta do Bitcoin. Olhando aqui o Bitcoin com a Nasdaq, a gente já viu que perdeu um pouco dessa correlação. A gente via uma correlação mais forte entre Nasdaq e Bitcoin, mas a gente viu que o Bitcoin disparou muito mais do que a Nasdaq, apesar de ter ali uma certa correlação ainda. E aqui para finalizar, trazendo dois indicadores para vocês do quanto que o Bitcoin começou a ser notado no mercado novamente. Esse é o Google Trends e a pesquisa Bitcoin nos últimos meses está subindo de uma maneira característica, né? Então, desde novembro, esse indicador, né, do Google Trends saiu aqui das mínimas praticamente e veio aqui já buscar quase as máximas desde o ano passado. Isso mostra realmente que a pesquisa no Google por Bitcoin está aumentando. Isso é um sinal bacana de você acompanhar, é simples, é gratuito e que você consegue saber como que está o interesse dos investidores no criptoativo. E aqui para finalizar também o nosso mapa de calor, é muito legal você ver esse mapa de calor em cima de uma média de 200 semanas, então é bem longo prazo. Você pode ver que quando ele chega próximo dos níveis em vermelho, a gente está falando que é topos de mercado, né? Como aconteceu lá em 2012, 2013, como aconteceu em 2017 e início de 2018 e também como começou ali em 2021 também. E hoje nós estamos abaixo da média de 200 período e bem descontado em relação ao histórico. Ou seja, não é porque o Bitcoin subiu 69% no ano que ele deixou de ser um ativo interessante para você se investir no longo prazo. Se você quer saber mais sobre o Bitcoin e sobre outras criptomoedas, nós temos uma carteira de criptoativos Smart Crypto que também vem conseguindo pegar grandes movimentos desses daqui dentro do mercado de criptoativos. Se você tem interesse, a gente tem aqui os nossos contatos na descrição do vídeo para você falar com um dos nossos gerentes de relacionamento. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse Palavra do Investidor. Tentei resumir um pouco de cada mercado, do que está acontecendo. Sabemos que está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e cada dia é um dia diferente na Bolsa Americana, na Bolsa Brasileira e também no mercado de criptoativos. Mas essa semana teremos a super quarta. Na semana que vem, na segunda-feira, eu trago para vocês tudo o que aconteceu durante essa semana e as outras novidades que possam impactar os seus investimentos daqui para frente. Desejar uma ótima semana de negociações para vocês e nos vemos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!